Boa tarde mais uma vez. Sintam-se cumprimentados na graça do Senhor. Seja bem-vindo ao canal Pedro o Pregador. Mais uma vez, queremos agradecer pelas subscrições que os irmãos têm assim feito no nosso canal Pedro o Pregador. Assim queremos agradecer. Continuem assim, para que assim o canal chegue a mais pessoas e assim possam ouvir a palavra do Senhor. Hoje trago aqui questões controvérsias, não é? Em que cristão antigo versus o cristão atual. Qual é a diferença aqui que existe entre o cristão antigo e o cristão atual? Amados irmãos, amadas irmãs, aqui nós temos esta questão. Existe diferença entre esses dois pareceres, o antigo e o atual? Podemos aqui olhar para o apóstolo Paulo em 2 de Coríntios 11, de 1 a 4, também de 24 a 27, em que ela aqui acaba explicando essa diferença dos cristãos antigos e cristãos atuais. Amados irmãos, nós vamos observar aqui que existe alguns detalhes antigos e os detalhes atuais que assim cria esta disparidade entre cristãos. Mas sem levar muito tempo, vamos ler aqui o 2 de Coríntios 11, que diz assim a palavra do Senhor. Quiser eu me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar os outros Jesus que nos não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Amados irmãos, nós aqui vamos observar apóstolo Paulo em Corinto. Ele explica que o cristão antigo, ele aqui tinha simplicidade. No verso 3. Simplicidade. Amados irmãos, a simplicidade reside no cristão não ser complicado. O cristão, ele ser simples. O cristão ser aqui, podemos ainda aprofundar mais, ingênuo, fácil de lidar, uma pessoa natural. E vamos encontrar o cristão atual com os desejos, como diz aqui o apóstolo Paulo, um desejo igual a da Eva. O que seria o desejo igual da Eva? Vamos observar em Gênesis, não é? Vamos observar em Gênesis, vamos abrir Gênesis 3:5. Gênesis 3:5. 3:5 diz o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui a Eva, ela, com a astúcia da serpente, coloca no coração da Eva aqui o poder, o querer ser como Deus.
a autoridade. Aqui a Eva cai por causa de querer ser como Deus. Amados irmãos, com as inovações, com o mundo, com o desenvolvimento, com a tecnologia, com tudo que está a acontecer, aqui vamos ver todos nós correndo ser igual como Eva. Porque todos agora querem ser igual a Deus. Porque querem controlar, querem poder. E assim o cristão atual está em decadência. O cristão atual está desaparecendo dentro dele o cristianismo verdadeiro. Amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui ficou zeloso, ficou com temor. E ele aqui menciona: temo que vós todos assim se percam por causa da ganância, por causa da gula, por causa da inclinação para o pecado. Porque o corpo humano, ele se inclina para as coisas deste mundo. Mas a inclinação para o espírito, amados irmãos, é a simplicidade. É a naturalidade. São aqueles detalhes tão simples que estamos à procura, que Jesus quer, que o cristão atual já perdeu esta simplicidade. Amados irmãos, o ser cristão, ele é mais do que nos imaginamos. É aquela maneira simples de se expressar, é aquela maneira simples de olhar, é aquela maneira simples de andar, é aquela maneira simples de sentar, de ouvir, de prestar atenção. Não no que agora nós nos tornamos arrogantes. Não somos prestativos. Nos odiamos, nos invejamos, nos vendemos, nos prostituímos, fornicamos, adulteramos, temos concupiscências dos olhos, temos concupiscências da carne. Acabamos assim nesse círculo vicioso, porque o pecado vicia, porque o pecado nos coloca mais fardo do que deveríamos ter. Amados irmãos, em Mateus, Jesus acaba falando: vinde a mim todos aqui estão descansados e oprimidos, é que ele iria aliviar. Amados irmãos, a vida cristã é tão leve que nós, cristãos atuais, estamos a complicar. A vida cristã é simples. Mas cristãos atuais, nós, quando queremos ir para a igreja, queremos andar com o Mercedes-Benz. Quando queremos ir para a igreja, queremos usar aquela moto, aquele triciclo, motociclo, sempre caro, que vale um pouco mais do que o outro. Quando queremos ir para a igreja, ou encontros, ou falar de Deus, sempre queremos aparecer com o melhor casaco. Queremos estar lá com o bom e do melhor. Não que isso seja mal, mas a maldade mora. Essas coisas acabam corrompendo os bons costumes. Porque o cristão é chamado para ter um bom costume, para ser o mais simples possível. Vamos também observar que aqui a diferença está. O antigo cristão, o apóstolo Paulo e os demais eram simples. E os atuais, mais complicado, com tantas regras de vida. Já não há visitas, porque temos que trabalhar até os sábados, até os domingos. Já
Não há ajuda porque tenho que construir aquela mansão. Quando chega o irmão, sempre não temos, enquanto que temos. Jesus, ao repartir o pão, mostrou a simplicidade, mostrou o detalhe de compartilhar com os demais irmãos o que temos, um pão somente. Mas agora, nem mesmo um pão, ou dois, ou três, se tivermos, não conseguimos compartilhar. Amados irmãos, a simplicidade somos chamados a ter todos os dias. Vamos também observar aqui outro detalhe, que o cristão antigo, ele dependia de Deus. A dependência que o apóstolo Paulo tinha aqui de Deus, vamos observar nos versos que nos coloca 24 a 27. Estamos a falar de Coríntios, né? Segundas de Coríntios 11. Diz o seguinte: Recebi dos justos 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Amados irmãos, vamos observar mais. Em 2 Coríntios 12, 8 a 9, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amados irmãos, vamos observar aqui a dependência que o apóstolo Paulo tinha para com Deus, para com Jesus. Ele diz que sofreu com os irmãos em Cristo, tanto também com os irmãos da carne, tanto também com todos da cidade. Mas ele nunca desistiu da palavra de Deus, nunca deixou de ser cristão. E ainda no 12, verso 8 a 9, ele acaba dizendo que tinha uma espinha. Ele pediu para que Deus tirasse. Orou 3 vezes. Insistiu na oração. Mas Deus diz: olha, você é cristão. Você é filho de Deus. Você é meu filho. Mas a minha graça te basta. Amados irmãos, a dependência que o apóstolo Paulo tinha é tão grande que o cristão atual de hoje, ele não quer depender de Deus. Ele não quer ficar aqui inteiramente conectado com Deus. O cristão atual, ele se desconecta um pouco quando chega segunda, sexta ou segunda, sábado. Ele reserva aqui para a procura de dinheiro, para a procura dos bens materiais, e ele acaba se esquecendo assim da presença de Deus. Ele acaba se esquecendo aqui da vontade de Deus. Ele acaba se esquecendo aqui das palavras da simplicidade, das palavras da dependência para com Deus. O ser simples, amados irmãos, é viver daquilo que o Senhor dá, o suficiente
para que assim possamos servir a Deus. Amados irmãos, para conciliar aqui tudo que estou a falar, vamos abrir também alguns assuntos a considerar no 1 de Timóteo, não é? 7, 10. 1 Timóteo 7, 10. Não 7, mas 6. 1 de Timóteo 6, de 7 a 10. Eu queria dizer. Diz o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é o que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amados irmãos, a palavra acaba aqui mencionando que existe o que é suficiente para nós. Porque a palavra de Deus diz que, olha, nunca vi o justo assim mendigar o pão. Amados irmãos, vamos confiar em Deus. Porque Ele é que vai nos dar o suficiente para podermos servir a Deus. Para poder sustentar as nossas famílias. Para poder sustentar aqui o que nós necessitamos. Não é que o cristão não pode ser rico. O cristão pode ser rico, bilionário, tanto mais ter poder. Mas a palavra aconselha: os que buscam riqueza podem cair, podem aqui perder aquele primeiro amor, podem esfriar aqui aquele primeiro amor. Amados irmãos, nós, como cristãos, somos chamados à simplicidade. Somos chamados à dependência. Por isso que eu trouxe o tema, o cristão antigo e o cristão atual. Porque o cristão antigo buscava simplicidade, buscava dependência em Deus, buscava aqui ser o mais simples possível, para não complicar aqui a vida eterna, para não complicar aqui a corrida que temos para herdar a vida eterna, porque a palavra diz que estamos de passagem. Ainda vamos nos revestir do que a vida, do que Deus nos prometeu. Não é neste mundo. Não estamos de passagem, não pertencemos a este mundo. Neste mundo temos que ser a luz, temos que ser o sal que atinge as pessoas e fazem as mudanças acontecerem nas vidas das pessoas. Amados irmãos, quero convidar a si, a ti, a todos nós, que vamos ouvir a palavra de Deus, vamos servir a Deus, vamos aceitar Ele como Senhor e Salvador. Te convido hoje, não deixe para amanhã, porque o Senhor quer-te hoje. Ele está a bater na sua porta. Ele quer entrar. Ele quer ceiar contigo. Não negue. Deixe que o Senhor Jesus Cristo entre na sua vida e mude a sua vida, para que assim possamos estar juntos no reino dos céus. Obrigado, amados irmãos. Assim, quero agradecer pela atenção dispensada. E continua a subscrever no canal, que trarei mais ainda meditações. Muito obrigado.